Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. A declaração do ministro de Minas e Energia, Felipe Coelho Filho, de uma possível privatização da Petrobras impactou fortemente no mercado financeiro nesta terça-feira. O dólar, que começou o dia em alta, terminou em queda depois da declaração. Com o fechamento do dia, o dólar termina a terça-feira aos R$ 3,14 mais 80, queda de 0,22%. Mas o que foi mais impactado ainda hoje no mercado, com essa notícia, com essa possível privatização futura da Petrobras, foi o índice Bovespa, o principal índice aqui da B3, que subiu 3,23%, encerrando o dia aos 76.762 pontos, o índice Bovespa. Os papéis da Petrobras subiram 4,65% e são negociados a R$ 16,64. O que também vem impactando e dando uma certa segurança no mercado financeiro é uma tranquilidade com o possível arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer. E essa declaração do ministro de Minas e Energia, como a gente viu, impactou diretamente aqui no índice Bovespa, que é o principal índice da B3 em São Paulo. E depois de publicada a portaria que prorrogou em 60 dias a adesão ao Fundo Rural, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, os representantes do setor estão alinhando os últimos detalhes do texto da medida provisória. Quem tem mais informações desse assunto lá de Brasília é o repórter Odacil Canepa. No encontro semanal da Frente Parlamentar da Agropecuária em Brasília, entidades ligadas ao setor rural discutiram com deputados e senadores quais os caminhos jurídicos e políticos até o dia 30 de novembro. Nós, como entidades, a ProSoja, associações, sindicatos rurais e algumas federações, têm buscado trilhar um melhor caminho para o produtor rural. Nós estamos agora nesse ponto, com um PRS que foi votado. Nós precisamos de entender e também o Supremo, vamos dizer assim, ele vai ter que discutir se esse PRS ele acaba com o Fundo Rural ou não, principalmente com o passivo e daqui para frente. Nós estamos trabalhando a medida provisória. A medida provisória, a gente vê ela como uma necessidade de trabalhar daqui para frente. E o outro ponto que a gente está trabalhando é com os embargos infringentes. Saiu o acórdão. E nós temos um pouco tempo, nós estamos buscando aqui junto aos nossos advogados, junto à nossa equipe jurídica, para que a gente possa entrar com esses embargos e buscar a modulação aí do passado, buscar o melhor que seja para o produtor, porque a gente sabe muito bem que isso foi declarado inconstitucional. Então, o produtor nada mais, nada menos que estava com a sua razão quando buscou sua liminar. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Nilson Leitão, de Mato Grosso, garante que agora o setor vai ter mais tranquilidade para discutir o assunto. Os recursos que estão sendo impetrados pelas entidades, e também a questão da resolução, que é de autoria da senadora Cátia Abreu, para definitivamente deixar claro para o setor se ela vai ter eficácia ou não terá eficácia. Nós esperamos que tenha, para definitivamente também resolver esse assunto. E por último, é claro que com 60 dias a deputada Tereza Cristina já terá um relatório pronto, aprovado e, se Deus quiser, já passado pelo Senado e sancionado pelo presidente Temer, para assegurar aí toda a remissão de juros, de multas, um percentual mínimo de entrada e um prazo aí extenso, caso precisa ser pago o Fundo Rural, se formos derrotados tanto no STF como na eficácia da resolução. Lembrando, a medida provisória vai até o dia 30 de novembro. Odacil Canepa para o SBA. E muitos produtores estão voltando a adotar uma tendência antiga na criação de galinhas. É isso mesmo. Quem explica melhor esse assunto é o jornalista Antônio Reste no comentário de hoje. Vamos acompanhar. Olá. Olha, não é uma questão de querer brincar com coisa séria. Mas eu acho que nós estamos voltando para o passado, pelo menos no que diz respeito à produção de alguns alimentos. Em inglês seria back to the past, né? Agora, recentemente, eu vi um artigo que já aqui no Brasil
as criadoras, né, os produtores de frango, estão dedicando parte do seu criatório para criar galinha como se criava antigamente. Ou seja, uma novidade não tão nova, porque a minha avó criava galinha no quintal, no terreiro, elas comiam milho, comiam quirera, comiam minhoca, sei lá, se comiam formiga, soltas. De vez em quando davam a sua voadinha, o famoso voo de galinha, e algumas até faziam o seu próprio ninho para botar o ovo. Pois acreditem ou não, é isso que hoje grandes empresas, tipo grandes redes, né, de lanchonetes, grandes redes de supermercados, estão exigindo. E aqui no Brasil mesmo, nós já temos exemplos de grandes criadores de galinhas que estão adotando a volta ao passado, criando galinha no século XXI, como se criava no século XIX ou XVIII. E assim o barco vai. Até o próximo boletim. Até o próximo boletim, Antônio Resch. E o friozinho voltou a dar as caras aqui em São Paulo, assim como a chuva, que não aparecia há 30 dias. A chuva também voltou aqui para a cidade de São Paulo. Mas para saber como é que fica o tempo para todo o centro-sul do Brasil, quem tem as informações é a Juliana Rezende, dos estúdios da Somar, que destaca a produção de arroz. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de arroz do sul do país ainda seguem enfrentando dificuldades. Isso porque agora, em fase de preparo do solo e também de plantio, as instabilidades no sul do país vêm sendo frequentes. E com esses episódios de chuvas contínuos, os produtores não conseguem dar andamento para essas atividades no campo. Só que essas chuvas frequentes também garantem bons índices de umidade do solo, principalmente no Rio Grande do Sul. A umidade do solo está superior a 90%. No decorrer dos próximos dias, a chuva ainda não dá trégua e a previsão ainda é de pancadas abrangentes nos 3 estados da região sul, volume de até 30 milímetros no oeste do Paraná. Agora o tempo seco volta a predominar em grande parte da região centro-oeste do sudeste até o dia 8 de outubro. Só que a partir da próxima semana é que essas instabilidades ganham mais intensidade ainda. Os ventos seguem alimentando essa umidade da região sul e por conta disso as chuvas ganham força. No oeste do Rio Grande do Sul, o volume de chuva pode alcançar até 70 milímetros em apenas 5 dias. Só que as chuvas mais fortes, elas ficam mais concentradas na metade oeste gaúcha. A partir da terceira semana é que essas instabilidades agora do sul do Brasil, elas conseguem avançar um pouco mais. Com isso, a previsão de chuva abrangente em praticamente todas as regiões do centro-sul. Só que é na região sul que as instabilidades ainda devem seguir com um pouco mais de intensidade. Volumes de até 30 milímetros nos 3 estados do sul do país. Então, ao longo das próximas semanas, as instabilidades devem seguir persistentes no sul do Brasil e ganhando até intensidade. Com isso, os produtores de arroz ainda devem seguir enfrentando dificuldades, tanto para o preparo do solo, como também para esse início do plantio. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. O Mercado do Campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o fechamento do café para esta terça-feira. Não saia daí. O Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo, agora 5h48, horário de Brasília. A Índia deve aumentar em 12% a produção de café no ano, em comparação com a temporada anterior. A notícia foi divulgada pela agência inglesa Reuters e destaca a produção de café robusta no país indiano. A produção deverá passar de 340 mil toneladas de café no país, conforme informações da agência Reuters. Falando em café, vamos ver como ficou o fechamento das cotações, não esta tela, das cotações do café para esta terça-feira. O movimento foi muito parecido com o de ontem. O café robusta teve alta na Bolsa de Londres, enquanto o café arábica caiu na Bolsa de Nova York. Começamos de olho no contrato para o mês de novembro na Bolsa de Londres, café robusta, em alta de 0,69%. Nos últimos negócios, o valor do contrato nesta terça-feira foi de 2.021 dólares a tonelada, o único contrato do dia acima dos 2.000 dólares a tonelada, como a gente pode observar aqui. Os contratos com vencimento para janeiro subiram 0,25%, com um preço de 1.982 dólares a tonelada.
Contratos com vencimento para março do ano que vem, 1.964 dólares a tonelada, em alta de 0,20%. E como eu já adiantei, café arábica mais uma vez em queda na Bolsa de Nova York. Começamos de olho no contrato com vencimento para dezembro, que hoje caiu 1,37% na Bolsa de Nova York. Nos últimos negócios, o valor do papel é de $1,25 por libra-peso. Contratos para março do ano que vem, $1,29 por libra-peso, em queda de 1,33%. E os contratos com vencimento para maio do ano que vem caíram 1,31% e tem o valor de $1,31 por libra-peso na Bolsa Futura de Nova York. Para finalizar as cotações do café, café BMF Bovespa negociado aqui na B3 em São Paulo. Também teve um dia de queda hoje, o café BMF. Contrato com vencimento para dezembro caiu quase 1,5%. No ajuste atual, o valor da saca é de $153,20. Contratos com vencimento para março do ano que vem, o maior número de contratos negociados no mercado do café hoje aqui na B3, 110 contratos negociados com o valor de $157,45 a saca. Esse valor representa uma queda de 1,47%. Contratos com vencimento para setembro do ano que vem, $160,30 a saca, em queda de 1,42%, depois de fechar em $162,65 a saca no pregão de ontem, de segunda-feira. Nos últimos negócios, o valor do contrato para o mês de setembro do ano que vem é de $160,20 a saca, um pouquinho abaixo do valor de hoje, já representando uma tendência talvez de queda para quarta-feira. E para encerrar, contratos com vencimento para setembro de 2019, o único acima do patamar dos $170, fechando então em $171,50 a saca, em queda também de 1,35%. Essas foram as informações do mercado do café para esta terça-feira, 3 de outubro. O mercado do campo, mais uma vez, abre espaço para a previsão do tempo com Juliana Rezende, que agora destaca a produção de pastagens no centro-norte do país. Acompanhe. As instabilidades tropicais da região norte seguem se espalhando pela região nortista. Isso devido ao calor e aos altos índices de umidade relativa do ar. Só que durante os últimos períodos, as chuvas mais frequentes, elas vêm se concentrando principalmente na metade oeste da região norte. Já na faixa leste do Nordeste, as chuvas também vêm sendo frequentes, só que durante os últimos dias as instabilidades perderam até um pouco mais de intensidade. Com isso, até a umidade do solo acabou diminuindo um pouco. No decorrer dos próximos 5 dias, as chuvas ainda devem seguir persistentes na metade oeste da região norte, com mais intensidade, podendo alcançar até 30 milímetros de acumulado em 5 dias no estado do Amazonas. Na faixa leste do Nordeste, as chuvas também devem seguir persistentes, mas mesmo assim, as pancadas seguem fracas. A partir da próxima semana, agora as instabilidades elas conseguem se espalhar um pouco mais por algumas áreas da região norte. Com isso, volta a chover em grande parte do Pará. As chuvas ainda devem seguir com bastante intensidade no estado do Amazonas e também em Roraima, acumulados de até 30 milímetros. Agora, na faixa leste do Nordeste, as pancadas até seguem persistentes, mas as instabilidades perdem cada vez mais intensidade. No decorrer da terceira semana, as chuvas na faixa leste do Nordeste seguem fracas, enquanto que na região norte as instabilidades seguem abrangentes. Inclusive, há pancadas de chuvas mais fortes no estado de Roraima, com acumulados de até 30 milímetros até o dia 18 de outubro. Então, no decorrer das próximas semanas, as instabilidades da faixa leste do Nordeste perdem bastante intensidade, enquanto que na região norte as chuvas seguem se espalhando e se tornando cada vez mais abrangentes. Isso volta a beneficiar principalmente áreas de pastagem que já vinham sendo prejudicadas por conta do déficit hídrico. E com a colheita ainda em ritmo lento nos Estados Unidos, os futuros do milho estão sendo pressionados pela ampla oferta do cereal no país norte-americano. De acordo com o último Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que foi referente até o dia 1º de outubro, a colheita do milho por lá está em torno dos 17%. Mas o que pressiona as cotações, como eu falei, é a ampla oferta do cereal no país norte-americano. Isso faz com que os preços, mais uma vez, venham em queda.
na Bolsa de Chicago. Começamos com o contrato com vencimento para dezembro, que hoje caiu 0,56% lá em Chicago. E nos últimos negócios, o valor do papel é de $3,49 por bushel. Contratos com vencimento para março do ano que vem, $3,62 por bushel, em queda de 0,54%. Contratos para maio do ano que vem, $3,71 por bushel, queda de 0,46%. E contratos para julho do ano que vem, $3,79 por bushel, queda de 0,45%. Do milho na Bolsa de Chicago, já vamos ver o milho aqui na B3 em São Paulo, que teve uma movimentação diferente hoje de Chicago. O milho da B3 veio em alta hoje. Contratos com vencimento para novembro subiram 1,17%. No ajuste atual, o valor da saca é de R$ 31,00. Atenção para o número de contratos negociados para o mês de novembro. Foram 850 contratos negociados com este vencimento. É o maior volume de negócios para os futuros do milho hoje na B3 em São Paulo. Seguimos com o contrato com vencimento para janeiro do ano que vem, 230 negociações, no valor de R$ 32,60 a saca, em alta de 0,15%. Contratos com vencimento para março de 2018, R$ 33,80 a saca, alta de 0,36%, e contratos com vencimento para maio, R$ 32,53, alta de 0,46%. Do mercado do milho, já vamos para o mercado da soja, que também teve um dia de queda hoje na Bolsa de Chicago. Contrato com vencimento para novembro caiu 0,20%. Nos últimos negócios, o valor do vencimento é de $9,55 por bushel. Contratos com vencimento para janeiro do ano que vem, em queda de 0,18% a $9,66 por bushel. Contratos para março, queda de 0,15% por $9,75 por bushel. E para finalizar, contratos para maio do ano que vem, em queda de 0,12% por $9,84 por bushel. Fechamento da soja na Bolsa de Chicago. Vamos para o fechamento da soja BMF-Bovespa aqui na B3, que hoje também veio em queda. O contrato com vencimento para novembro caiu 0,24%. No ajuste atual, o valor do vencimento é de $21,05 a saca. Contratos para janeiro de 2018, $21,29 a saca, queda de 0,19%. E contratos para março do ano que vem, em queda de 0,14%, $21,50 a saca. E depois de 11 anos de espera, teve início na segunda-feira em todo o país o Censo Agropecuário 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nos próximos 5 meses, o IBGE vai percorrer propriedades em todo o Brasil, coletando informações detalhadas sobre a agropecuária brasileira. Quem dá mais detalhes sobre este assunto é o leiloeiro Adriano Edival. Vamos ver. Produtor rural sabe tudo sobre sua propriedade, sobre o seu negócio, certo? Então responda rápido. Quanta mão de obra você tem? Quantos hectares você planta? Quais culturas você produz? Sabe as respostas? Ótimo! Porque o Brasil precisa dessas e de muitas outras informações que só você tem. Vem aí o Censo Agro 2017, que vai correr o país entre outubro desse ano a fevereiro do ano que vem, para criar um retrato fiel do campo. Com dados atualizados, o Brasil vai poder criar políticas e soluções para todo tipo de produtor rural. E aí, meu amigo, minha amiga, nossa agropecuária vai ficar ainda mais forte. Acesse censoagro2017.ibge.gov.br para saber mais. Faça a sua parte, receba bem o recenseador e responda corretamente. Censo Agro. Vamos colher resultados para o Brasil. IBGE, Governo Federal, Ordem e Progresso. Veja depois do intervalo, exportação da banana cai mais de 60% no ano. Nós já voltamos. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E da pesquisa à exportação, a Expedição Avicultura está fazendo um diagnóstico de toda a cadeia produtiva do frango no Brasil. Sobre este assunto, eu conversei com o consultor Gabriel Azevedo e é o que nós vamos ver agora.
E o Gabriel Azevedo, que é um dos integrantes da Expedição Avicultura, está aqui em São Paulo durante esses dias, justamente para fazer o Sudoeste, que agora está sendo incluído na expedição. É isso mesmo, né, Gabriel? Sara. A Expedição Avicultura ela começou já há 4 anos. É uma iniciativa do Núcleo de Agronegócio da Gazeta do Povo. E até o 3º ano da expedição, a gente fazia só a região sul. Porque a região sul, ela concentra 75% hoje da produção e exportação da carne de frango no Brasil. Então a gente teve essa iniciativa de ampliar o nosso leque de estado e aumentar o volume de informações. Então a gente incluiu São Paulo, Minas Gerais e Goiás, que são os 3 estados subsequentes no ranking de produção e exportação. E esse mapa dos 6 estados dá um volume de 90%, tanto da produção quanto da exportação de frango. Então, para a gente fica mais interessante para montar o nosso diagnóstico, né? Porque na expedição o que a gente faz? A gente visita todos os elos da cadeia produtiva. E essa é uma cadeia produtiva muito importante para o Brasil, tanto socialmente como economicamente, né? É uma cadeia que mantém a população no campo, evita o êxodo rural, transforma o grão, agrega valor ao grão, transformando ele em produto, gera empregos. Então, é uma cadeia importantíssima nesses 2 sentidos. Então, aumentar o leque aumenta a nossa expectativa, né, em relação a desenvolver os dados, complementar os dados, melhorar os dados, da granja, dentro da porteira, até a saída dele nos principais portos de exportação do Brasil. Gabriel, porque a gente acompanha que no Brasil hoje ele tem uma certa carência do levantamento de dados, né, no que se refere também ao agronegócio. E essa expedição ela vem justamente para suprir um pouquinho aí desse buraco, digamos assim? A gente tem levantamentos de órgãos oficiais, por exemplo, o IBGE, que faz o levantamento. A gente tem bons levantamentos técnicos de associações como a BPA e os sindicatos regionais que são muito bem estruturados, principalmente nos estados em que a atividade é muito forte, como o Paraná, que é o primeiro, né, colocado tanto no ranking de produção como exportação, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então a gente tem um levantamento bem completo. No entanto, o nosso, além do levantamento técnico, a gente tem um levantamento jornalístico. Todo dia a gente publica uma matéria sobre uma região que a gente visitou. Por exemplo, a gente está em São Paulo agora, a gente está finalizando o roteiro aqui em São Paulo. A gente já esteve em Bastos, por exemplo, visitando Bastos é a principal produtora de ovos do Brasil, é a capital nacional de ovos. A gente esteve lá, mostrou um pouco dessa realidade. Essa realidade já está no ar no site, em forma de matéria. Essa história já está contada. No entanto, além da história, os dados vão aparecer no relatório técnico. Ou seja, a gente tem o complemento tanto da matéria, tanto da história pessoal, como exemplo, mas também o levantamento técnico que serve para o produtor e para o mercado como um todo, indústrias, cooperativas, traders, observarem, analisarem, fazerem o melhor análise possível para trabalhar nos próximos cenários, nos próximos anos e o que vem no futuro. Né? Certo. Gabriel, como você falou, é a primeira vez que a expedição está passando aqui por São Paulo e pela região sudeste do Brasil, né? Mas ela já existe há 4 anos, né? A Expedição Avicultura, no caso. E o que vocês conseguiram verificar ao longo desses 4 anos aí? A avicultura brasileira, ela evoluiu muito, principalmente no que diz respeito à exportação. O Brasil hoje é o 2º maior produtor do mundo de carne de frango. A gente perde só para os Estados Unidos. No entanto, é o maior exportador mundial. Né? No ano passado foram produzidos 12,9 milhões de toneladas de frango e a gente exportou 1/4 disso, né? Mais de 4 milhões de toneladas. Ou seja, é muito. E essa evolução é crescente. Né? A gente pode observar, assim, dentro de 4 anos, o que mudou? Tecnologia, por exemplo. As granjas hoje, sanidade, virou uma prioridade, né? Então, o investimento em tecnologia é maior, tanto no abate como na granja. A gente vê evolução na logística, a gente vê evolução no embarque, a modernização, ou seja, com o passar dos anos, essa cadeia ganhou uma evolução extremamente grande e veloz. E eu acho, pessoalmente, observando, principalmente depois das visitas nesses estados, que essa evolução ela ganhou um ritmo tão forte que ela não tem mais como parar. Inclusive, existe a previsão de que aumentem as exportações do frango em 5%, né? Isso, a gente trabalha com, esse é um dado nosso, inclusive, a gente trabalha com um leque entre 4% e 6% no aumento, tanto de produção quanto de exportação.
A gente teve um ano muito ruim no ano passado para cadeias de proteínas, principalmente suíno e aves. O milho, a gente teve um problema gigantesco. A saca em algumas praças chegou a bater na casa dos 60 reais. E nesse ano a gente teve uma inversão total. O Brasil teve uma safra incrível, 240 milhões de toneladas de grão, 90 milhões só de milho, que é o principal composto da ração do frango. E isso fez com que o custo de produção baixasse demais. Então, ano passado a gente tinha uma carne não muito competitiva. Hoje, a carne mais barata do mundo é a carne brasileira. Então, por mais que a gente tenha um efeito negativo aqui e ali por conta da crise da JBS ou por conta da carne fraca, da operação que estourou em março, a gente teve pequenos problemas pontuais. Mesmo assim, a gente acredita na evolução tanto na produção quanto na exportação da carne. Eu ia te perguntar justamente sobre isso. Tu falou dessa super safra, né, que a gente vem verificando aqui no Brasil. E quanto que ela impactaria, de que forma que ela impacta nesse mercado, que já respondeu de alguma forma, e no quanto que os problemas logísticos impactam nesse mercado da avicultura? Então, alguns estados, a gente tem estados que estão mais evoluídos nessa questão. Tem estados que têm um certo problema logístico. Por exemplo, Santa Catarina. É um estado muito bem servido em relação a portos. São quatro portos bem competitivos e especializados em exportação de carga refrigerada. O Paraná, a gente tem o principal porto do país, né, que é o porto de Paranaguá, para exportação de refrigerados, que é líder no mercado. No entanto, as estradas em Santa Catarina não são tão boas, a maioria dos estados do interior não são pedagiadas, tem problemas ainda bastante grandes de infraestrutura. No Paraná é um pouco mais diferente, né? O Paraná é autossuficiente em grão, coisa que Santa Catarina não é. Ou seja, a gente tem abundância de grãos, é o segundo maior produtor nacional de grãos. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença. As estradas são relativamente melhores do que Santa Catarina e a gente tem um porto competitivo. Então, o Paraná acaba assumindo essa liderança justamente por essa série de fatores. Mas, no conjunto como um todo, houve uma evolução. Houve uma evolução, sim. Só que há muito para melhorar. Todo o setor como um todo, não há estado que eu vá que não peça melhoria em estradas, em acessos. É a realidade do Brasil hoje, né? É a realidade do Brasil. Gabriel, e enquanto a gente comentou que as exportações vêm muito bem aí ao longo dos últimos meses, inclusive com essa tendência de aumento para esse ano, o consumo interno do frango ele vem diminuindo, né? Por que isso acontece e de que forma contornar essa situação aí no mercado? Então, segundo os dados do IBGE, né, da PNAD contínua, o Brasil hoje tem 13 milhões de desempregados, né? Essa é uma realidade que a gente vem enfrentando desde o fim de 2015. Ela não se estabilizou. O mercado interno está muito enfraquecido justamente por poder aquisitivo mesmo. Caiu mesmo. A proteína mais barata, mais acessível das carnes é a de frango. Então ela sempre foi a primeira escolha e é a carne chamada carne de acesso. Quando a classe E e D consegue acessar uma proteína, normalmente ela é introduzida através da carne de frango. Com essa queda no número com esse aumento no número de desempregados, a gente teve uma redução muito grande no consumo. E a crise econômica e a crise política ao longo de 2016 também foi devastadora. O início desse ano, a recuperação não foi num ritmo tão rápido como era esperado pelo mercado. Ele está bem devagar, existe a recuperação, ela é consistente, no entanto ela não é tão rápida quanto era esperado. E o consumo interno está totalmente ligado à questão econômica. Quando a questão econômica melhorar, e ela vai melhorar, né, a partir de 2018 e 2019, a perspectiva é de crescimento. A cada ponto percentual que crescer a economia, o consumo per capita vai aumentar. Isso é uma regra. Certo. Mas hoje, por conta da crise econômica, com o número de desempregados, a gente tem uma mudança bem grande
e uma diminuição bem grande no consumo, não só da proteína ave, mas também das outras proteínas. Certo. Gabriel, para a gente encaminhar a entrevista para o final, eu gostaria que você dissesse como que as pessoas vão poder acessar os dados que estão sendo apurados agora durante a expedição de avicultura. A expedição avicultura ela continua no campo até o começo de setembro, quando a gente termina o roteiro por Goiás e Minas Gerais, que são os 2 últimos estados. Após isso, a gente faz um estudo, um levantamento, agrupa os dados e esses dados e todas as análises são divulgados no site da Gazeta do Povo, no site da expedição, www.expediçãoavicultura.com.br. Podem acessar que tem material inédito todo dia. E através de lá, todo esse relatório, todo o levantamento, todas as nossas visitas vão estar disponíveis com todos os dados. E é fundamental que toda a indústria, que todos os granjeiros, que toda a cadeia procure dar uma olhada, procure ler, porque ali é um documento que serve de referência para a tomada de decisões. Claro. É a gestão, né? É a gestão. E enfrentar melhor o próximo ano e tomar as melhores decisões. Que além da expedição avicultura, tem também a expedição safra, né, que aconteceu há mais de 10 anos, também tem os dados disponíveis. Então, a expedição safra a gente está indo para a 12ª edição. A expedição safra a gente visita os 18 principais estados produtores de grãos, tanto no plantio quanto na colheita. A gente visita Argentina, Paraguai, Uruguai e os Estados Unidos. E mais um roteiro extraordinário que normalmente cada ano a gente muda. Um ano é a Europa, outro ano é a Ásia e a gente faz esse levantamento de grãos nesses mercados. Esse é o nosso principal projeto, todos esses relatórios estão disponíveis. A próxima expedição sai em outubro, a expedição safra, que é quando começa o plantio no Brasil. E a gente antes vê como terminou a colheita nos Estados Unidos, é quando a gente dá o start e parte. Mas antes disso, a gente tem a 2ª expedição suinocultura, que é outra cadeia importantíssima no Brasil, que está crescendo. O ano passado foi a expedição de batismo. Essa próxima também eram 4 estados, nessa a gente vai complementar 6. Igual à avicultura, para também fazer um levantamento completo, não só da cadeia de aves, não só da cadeia de grãos, mas de suínos também. Inclusive, você está convidado para voltar aqui para o canal do Boi e falar sobre isso. Eu vou voltar, Sara. Obrigadão. Gabriel, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Esse foi então o Gabriel Azevedo, analista de agronegócios. Nós voltamos ao estúdio. E os embarques de banana diminuíram em 61% entre janeiro e agosto deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. A pesquisa foi feita pelo CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, e aponta para um volume de 23.200 toneladas de embarques brasileiros este ano para a banana, especialmente para a banana nanica, que é a mais exportada aqui do Brasil para outros países. Os pesquisadores do CPEA atribuem essa queda nas exportações à má qualidade dos produtos, que acaba diminuindo a competitividade com a fruta vinda de outros países, porque os patamares dos preços este ano estão bem abaixo dos praticados no ano passado. A caixa de 22 quilos de banana no atacado de São Paulo, por exemplo, está custando R$ 31,75. A caixa de 22 quilos no atacado de São Paulo, reforçando aí mais uma vez, de acordo com o último levantamento do CPEA. Apesar de ter tido uma alta aí nos últimos dias, os patamares ainda estão muito abaixo daqueles que eram praticados durante esse mesmo período do ano passado. Com isso, o Mercado do Campo vai ficando por aqui. Agora você fica na companhia de Jorge, vai ficando no programa Pecuária BR. O Mercado do Campo volta amanhã às 5h35 da tarde, horário de Brasília. Até lá.